Faça a desgraça que fizer no mundo, o brasileiro é a única criatura capaz de fazer piada com tudo. Exemplo disso são os memes que nós fizemos agora em janeiro de 2020, na iminência da Terceira Guerra Mundial, quando houve aí um atentado terrorista entre Estados Unidos, Irã, Oriente Médio, criou toda uma tensão no mundo. E, mais recentemente, os casos de coronavírus que foram confirmados no país e a iminência dessa epidemia, que trouxeram para a gente uma enxurrada de memes que a internet compartilha e que viralizam aí a todo instante. Essa minha tese de que o brasileiro pode estar horrível, né? O mundo pode estar numa situação horrível, o brasileiro sempre vai fazer piada com tudo, ela é sustentada por esses dois exemplos que eu trouxe. E isso nada mais é do que uma estratégia argumentativa que a gente chama de exemplificação. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso? A exemplificação nada mais é do que a elaboração de uma breve narrativa, que pode ser real ou fictícia, com o intuito de tornar mais concreto aquilo que está sendo defendido pelo texto. Por exemplo, eu disse que o brasileiro é sempre o cara que faz piada, e citei dois exemplos de situações como essa, não é? A exemplificação, ela por si mesma, ela basta para sustentar a tese de um texto e não carece muito raciocínio das pessoas que estão lendo. É uma estratégia bastante simples, desde que você tenha bons relatos, bons exemplos e exemplos que estejam ali aderentes à sua tese para fazer você comprovar aquilo que você está dizendo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que eu gostaria que vocês acompanhassem aí na tela comigo. Pelo menos uma vez no nascimento, o homem chora. Pelé chorou ao ganhar a primeira Copa do Mundo e, apesar disso, ou graças a isso, ganhou mais duas posteriormente. Quantos de nós não se dobrou em lágrimas no nascimento do primeiro filho? E quantos mais ainda não verteram pranto em memória de um ente querido? Repare que o autor do texto faz uma tese, sustenta a tese de que o homem chora pelo menos uma vez na vida. E cita como exemplo algumas situações do cotidiano. Traz aí o rei Pelé, que chorou quando conquistou a Copa, e questiona, usando uma outra estratégia argumentativa, que são as perguntas retóricas, quantos de nós não derrama lágrimas por um filho e quantos de nós não derrama lágrimas quando perde um ente querido. Então ele cita esses exemplos para sustentar a ideia de que o homem chora. Vamos analisar uma outra situação aqui. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só notificar fatos negativos. O texto ele é bem claro e muito bem articulado, né? A tese que está sendo defendida aí é o fato de que existe uma tendência predominante na grande imprensa do país de só notificar as coisas negativas. O que exemplifica e sustenta essa tese é o fato de que existem exemplos positivos nas cidades que são citadas, está grifado em amarelo, e que são ignorados pela grande imprensa. Reparem que eu destaquei em laranja um conectivo textual, né, o articulador textual que amarra o exemplo dado à tese que é sustentada. Uma estratégia muito simples, não tem muito segredo, basta você ter aí um repertório de fatos, um repertório de conhecimento geral para você citar como exemplo e defender as suas teses de maneira muito produtiva. Até a próxima!